Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Dil e eu vou apresentar algumas das funcionalidades do sistema da Rede Sentinjus, que é usado para fazer a prestação de contas de candidatos e políticos. Nesse caso, eu vou estar usando um perfil de testes, onde a gente acaba registrando algumas movimentações e disponibiliza usuários para pessoas externas da empresa fazerem lançamentos e usarem as funcionalidades. Aqui nessa tela inicial, a gente traz alguns resumos muito baseados no que é necessário controlar durante o período eleitoral e os limites que se devem acompanhar. A gente começa apresentando algumas doações, então os totais das doações e as doações estimáveis registradas. A gente acaba apresentando também as despesas, o quanto é estimável, né, as despesas a pagar e as despesas pagas. Campanhas de arrecadação, se o candidato possui uma arrecadação por cartão de crédito e boleto bancário. Limites de gastos que o candidato teve, então é cadastrado um limite de gastos que o candidato possui com base no seu cargo e município. E aí o sistema, com base nos registros das despesas, vai controlando e apresentando o percentual realizado até o momento. Com base também nos gastos registrados, a gente começa a trazer os limites dinâmicos com base nas despesas que possuem limites também. Como, por exemplo, essa candidata teve cessão ou locação por veículos e o limite é 20%. Então, o limite com base nas despesas seria 4.308,68. Ela acabou gastando 4.600. Então, ela ultrapassou 1,35% do limite dela, que era 20%. Esse limite aqui, então, ele vai sendo calculado com base no registro das despesas. A gente vai trazendo também alguns outros dados, como todas as despesas e um gráfico indicando o percentual de cada uma. Então, a gente tem aqui 15% com serviços contábeis, 29% com serviços advocatícios, e conforme eu vou passando o mouse, ele me traz a informação. Se eu clicar em algum desses itens, ele vai levar para a tela de despesas, somente com o filtro aplicado para trazer as despesas que fazem parte desse grupo. Então ele me traz aqui em tabela todas as linhas que são daquele tipo de despesa. Logo mais eu apresento essa tela de todos os lançamentos porque ela possui diversos filtros e visualizações dos movimentos. E aqui embaixo a gente tem ainda saldo das contas bancárias na tela inicial. A gente traz a informação se o extrato foi importado ou não e a última data da atualização. Uma coluna com o saldo do extrato e uma coluna da tesouraria mostrando então o que foi lançado naquela conta bancária de movimento para fazer o batimento com o saldo. A conciliação bancária é um item que logo mais a gente vai ver para frente. Então essa é a tela inicial do sistema. Também é possível aplicar alguns outros filtros de ano, selecionar uma data específica e aplicar o filtro. O sistema trabalha com diversas funcionalidades e eu vou listar o principal conceito dele, que é prestar contas, né, e os seus controles. Depois de cadastrar o candidato no sistema, a gente traz os recibos desse candidato aqui para dentro, a faixa de recibo então. Então, cadastrando a faixa que o SPCE disponibilizou para o candidato ou para o partido, a gente tem aqui dentro o cadastro e eu trabalho com o layout desse recibo, então eu não preciso mais fazer o uso do SPCE para emitir recibos. Então eu posso escolher ali, imprimir todos os recibos usados, um recibo apenas, selecionar. Então ele traz todo o layout com o prefixo que o SPCE gerou, né? Isso aqui é uma opção, eu vou mostrar uma mais para frente, que é trabalhar com a exportação do recibo preenchido com base numa receita recebida. O sistema preenche ele sozinho. Então eu tenho aqui o cadastro das contas bancárias e os lançamentos do sistema. Eu vou fazer um novo lançamento aqui para mostrar somente uma informação. Eu trabalho sempre com o conceito de que uma receita ou uma despesa eu preciso comprovar através de um documento para comprovar a sua origem, a origem dela e o destino do recurso. Então eu tenho diversas imagens que já estão salvas no sistema através do upload. Então a gente tem um Google Drive, como se fosse um Google Drive aqui dentro, só que não tem limite de armazenamento. Você coloca quantos documentos você quiser e sem limite de tamanho. Então se o documento tiver 10 MB, 20 MB, 30 MB, 50, um PDF de 50 MB acaba sendo um pouco pesado,
A única limitação é a velocidade da internet de quem está usando o sistema, e aí ele acaba demorando um pouquinho para carregar, quando for pesado o arquivo, mas não impede de fazer o carregamento. Eu seleciono um documento de despesa, eu vou pegar esse de teste aqui, ou eu faço o upload direto do computador, né? Eu parto para o avanço desse documento, abre parênteses, né? Eu posso não ter esse documento, mas posso saber de onde veio o recurso ou para onde ele foi. Então eu posso fazer sem o lançamento da imagem, mas isso fica como uma pendência que a gente vai ver mais para frente. Então aqui eu tenho a despesa ou a receita e faço o preenchimento da informação. Alguns diferenciais que a gente já trabalha aqui dentro. O lançamento ele tem todos os mesmos campos do SPCE, mas a gente trabalha com duas coisas diferentes aqui dentro já no lançamento, que é eu poder explicar, fazer a nota explicativa dentro do lançamento. E depois eu faço o download de um documento com todas as notas. Então ele fica salvo aqui dentro para eu saber que nessa despesa houve algum problema ou algum ajuste a ser feito e eu preciso ter isso anotado em algum lugar. Então eu não preciso trabalhar com documentos externos para guardar essa nota explicativa. Então eu guardo aqui dentro. Segundo ponto, o sistema aceita diversos formatos de imagem ou PDF. Eu posso botar ponto .pdf no mesmo lançamento, ponto .jpg, PNG, todos os modelos, tipos de imagem. Eu posso salvar então uma imagem principal e outras aqui. E quando o sistema levar para o SPCE, ele vai converter tudo para PDF, colocar num único arquivo e fazer uma capa desse lançamento. Essa capa eu logo mostro para vocês também. Então ele faz essa conversão, você não precisa juntar ou converter todas as imagens fora do sistema de prestação de contas para fazer depois o salvamento disso. Outro ponto, SPCE possui limitadores de tamanho de arquivo de 10 MB, no ICENTJUS não. Se você colocar arquivos e o tamanho dele for 19, 20, 30 MB, a gente vai entender na integração com o SPCE se o arquivo é muito grande e vai fazer a compactação desse arquivo, reduzir um pouco a qualidade dele para juntar lá no SPCE. Como se você usasse um programa aí na internet para diminuir a imagem, o tamanho dessa imagem da qualidade. Eu salvo essa despesa e ok, ela vai jogar para a tela de lançamentos. Essa tela de lançamentos ela possui diversos filtros, né? Eu usei um filtro de data para 2020 nesse candidato. Tipos de despesa eu posso acabar filtrando pelos mesmos tipos de despesa que o SPCE possui. Se é receita estimável ou não, por uma faixa de valor, se ela foi auditada ou não, que é um conceito que eu já vou mostrar também. Contas bancárias, se é despesa, se é só um pagamento, então eu consigo trabalhar com isso. E ainda colocar um nome aqui da pessoa, número de documento para encontrar aquela despesa. Então, eu trabalho com algumas visualizações, vocês estavam vendo em tabela recém, que dá para exportar um CSV para trabalhar com essa informação. Ou ainda você pode ver aqui por cima, de forma geral, os lançamentos, os que possuem imagem ou não, ou os que estão auditados. Os que possuem imagem, ele já traz a miniatura. Então o primeiro ponto é, possui um comprovante, é só abrir e verificar se está ok. Não possui um comprovante, ele já traz a miniatura sem imagem, eu preciso providenciar uma imagem. Segundo ponto, que está em branco é que não foi auditado, que está em laranja é porque foi solicitado uma auditoria. Então quem fez os lançamentos pode optar por pedir para que um supervisor ou um contador faça a verificação desse candidato, dos trabalhos feitos. E aí quando tiver ok, o contador vai dar um auditado e aí ele vai ficar em verde e vai trazer uma informação que o Guilherme Sturm fez a auditoria em 1º de outubro de 2020, que o Guilherme Dil fez a auditoria em 29 de novembro, às 16h25. Esse lançamento fica impedido, fica inalterável, porque o botão de alteração aqui em cima, ele some, né? Então ele não fica exibindo aqui o botão de alteração. O que ocorre é que se eu posso desfazer a auditoria e vir aqui em cima e alterar esse lançamento. Só que o sistema começa a registrar essas informações no log de alterações. Então ele traz um extrato dizendo que o Guilherme criou o lançamento, o Guilherme editou o lançamento, fez a auditoria.
desauditou o lançamento, fez auditoria de novo, para a segurança da informação do usuário que está trabalhando com o sistema. Então, o conceito de fazer o lançamento, registrar no sistema, ele traz aqui a informação, e dentro das contas bancárias é a última etapa do trabalho, você fazer a conciliação das contas. Eu vou pegar a título de exemplo uma conta bancária aqui de testes, onde a gente tem os lançamentos feitos para simular o que seria essa conciliação. Então aqui em cima eu posso notar que eu tenho o extrato importado no sistema, com data, descrição, documento, valor, saldo, que é o extrato em layout no formato OFX. Quando você trabalha com Internet Banking, você tem essa opção de exportar um layout chamado OFX. Você importa, o sistema monta esse extrato como se fosse o próprio Internet Banking, trazendo os dados de data, descrição, número da transferência, documento, valor e um saldo ao final de cada dia das operações realizadas. A gente trabalha com o conceito de cores também, para que você entenda que esse valor de R$400 está em verde, é porque já foi identificado na outra coluna que um lançamento para ele foi realizado e que ele está ok, eu não preciso mais verificar esse movimento. O que está em branco e amarelo eu preciso. Branco é não conciliado com nenhum lançamento feito. E o que está em laranja é porque eu tive uma saída de R$50, mas R$20 ainda faltam conciliar. Então eu posso ter duas despesas, uma de 30 e uma de 20. Então eu tenho aqui embaixo todos esses em branco, eu preciso fazer um lançamento ou identificar para onde foram esses cheques compensados. Como é que eu faço para fazer essa identificação? O sistema trabalha então com conciliação. Quando eu clico nessa hashtag aqui, ele me diz que está conciliado com esse movimento aqui. Então eu consigo saber, né, qual é a informação cruzada. Consigo desfazer a conciliação. Então, se algum motivo eu conciliei errado, obviamente o sistema, antes de fazer a conciliação, ele dá algumas verificações, como por exemplo, eu não consigo conciliar errado porque ele dá uma validação aqui dizendo que a data deve ser igual ou posterior, ele apresenta a informação, tá? Mas quando eu tiver certo com esse lançamento, eu posso fazer o arrasto do extrato para a coluna da tesouraria e ele vai conciliar a informação. Então eu sei que não preciso mais bater o olho. Da onde são esses R$95? Eu tenho a opção de clicar aqui e ir lá para o lançamento da receita para ver o documento, para ver os dados desse movimento e ainda fazer a impressão. Lembra que eu falei que o EcentiJus imprime uma capa para o lançamento? O que acontece? Eu tenho todas as informações aqui, todas as imagens anexadas. Quando eu faço a impressão disso, o EcentiJus monta o lançamento com suas imagens, mais uma capa desse lançamento. Então eu tenho aqui uma capa que o lançamento criou em OCR, onde ajuste eleitoral pode acabar pesquisando por uma palavra e é possível fazer a identificação disso, né? Então ele traz essas informações e os documentos que estavam anexados. E aqui embaixo ainda eu tenho a possibilidade de que, se não existia esse recibo aqui, eu vou pegar um outro lançamento que não existe recibo, mas tem a informação preenchida. Vou acabar filtrando aqui receitas. Tem uma receita de R$12 aqui. E tem a imagem de um cheque. Então alguém fez o lançamento, identificou o número do recibo, assim como se fizesse lá no SPCE. E aí eu preciso do recibo dessa doação para coletar a assinatura. Eu clico em imprimir recibo aqui ao final e ele me traz o recibo todo preenchido no layout do SPCE, como se eu tivesse feito digitado e tudo mais, só para coletar a assinatura. Então eu tenho aqui doação por boleto, R$12, foi efetuado pela própria Ana candidata, CPF e tal. As duas vias aqui, faz a impressão, coleta a assinatura e tá ok, só faz o upload de volta pro sistema aqui. Então essa é uma das facilidades. O conceito do sistema é basicamente esse. O repositório de imagens que eu havia comentado, onde eu posso então trabalhar com o upload de diversas imagens de despesa e depois ainda consigo fazer a visualização desse documento ou dessa imagem .pdf,
JPG, PNG, do que foi juntado aqui dentro. Tá bem? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a equipe comercial ou equipe de suporte, que a gente vai dar toda a atenção necessária para vocês.